Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como eu vejo a volta, o retorno dos judeus a Israel, a terra de Israel. Na palavra de Deus, ela é muito clara em mostrar que eles devem voltar, deverão voltar a Israel no tempo oportuno. Mas a volta dos judeus agora não é a mesma coisa. Eles não estão voltando crendo, porém estão voltando com seus corações endurecidos da incredulidade. Você já conversou com um judeu ortodoxo? Você já ouviu ele falar o que ele pensa do Senhor Jesus Cristo? Não queira nem ouvir. O coração do povo judeu é cheio hoje de um ódio contra Cristo que eles crucificaram. Eu me lembro de um autor que já morreu, chamado Imalgo, e ele divulgava, na época eu lia de seus livros, ele divulgava uma ideia que era errada, de mandar os judeus de volta para a Palestina, para Israel. Se nós buscarmos na palavra de Deus o que está reservado para Israel no tempo da grande tribulação, nós veremos que não se trata de uma boa ideia mandar alguém ir para um lugar onde vai ser o foco de todo o conflito. Eu li também desse mesmo autor um folheto que era destinado aos parentes que ficassem depois do arrebatamento da igreja para dizer o que tinha acontecido e ainda insistir que eles se convertessem. Mas isso dava a falsa impressão de que eles poderiam ser salvos depois, e é um engano. Aqueles que escutarem o Evangelho e não aceitarem o Evangelho na presente dispensação da graça de Deus, não irão crer depois do arrebatamento da igreja. Simples assim. Eles vão receber a operação do erro do próprio Deus, que obrigará eles a crerem na mentira do anticristo. Mas haverá judeus que se converterão, pessoas que nunca escutaram o Evangelho, judeus e gentios, ou que então não estavam na idade de entender o Evangelho. Estes formarão um remanescente de judeus que irá então crer no Messias, será perseguido duramente durante os 7 anos de tribulação, após o arrebatamento da igreja, muitos serão martirizados. Porém, isso vai acontecer após o arrebatamento da igreja. No momento atual, quando nós encontrarmos um judeu, o que nós vamos dizer para ele? Volte para Israel? De jeito nenhum. Não é isso que nós devemos dizer. Se encontramos um judeu incrédulo, devemos apresentar ele o evangelho da salvação, pela fé em Cristo. Uma vez convertido, esse judeu que ouviu o evangelho fará parte da igreja, passará a ser parte do corpo de Cristo, que também é a noiva do Cordeiro, e que a igreja vai subir no arrebatamento antes da tribulação. Veja essas passagens agora. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24:16, falando de judeus, na Judéia. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel. Ele, o remanescente fiel, será livrado dela. Jeremias 37. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, Daniel 12:1. Veja que tudo isso está falando de judeus, e é para a grande tribulação. Após essa grande tribulação, os próprios anjos recolherão os remanescentes das 10 tribos de Israel, que são os outros que não são chamados judeus, mas são chamados de Israel, as 10 tribos que estão hoje perdidas por aí, não são identificáveis hoje. Mas os anjos recolherão, esses trarão de volta a terra de Israel. Mas isso vai ser uma obra de Deus, não de homem, para que dê início ao milênio, ao reino milenial de Cristo. Uma explicação detalhada da profecia iria tomar muito tempo para eu falar aqui. Você escreveu o seguinte, abre aspas, o fato de ser apresentada uma passagem bíblica para confirmar um pensamento não é suficiente quando esse pensamento não está correto, fecha aspas. Eu pergunto para você, e como você sabe se o pensamento está correto? É só pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. O que acontece hoje é que os homens estão deixando de lado a palavra de Deus e seguindo as normas, os dogmas e os estatutos doutrinários que eles mesmos criaram. Então, quando nós apresentamos uma passagem relacionada a um determinado assunto, logo argumentam que aquela passagem não trata daquele assunto, ou então que uma passagem só da Bíblia não prova nada. O que vale a palavra de Deus? Então, se uma passagem não provar nada, o que vale a palavra de Deus? Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.